Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala Copemata. Hoje a gente vai bater um papo sobre um tema muito importante, investimentos. Mas o tema hoje vai ser abordado de uma forma bem descomplicada. Se você pensa ou já pensou que o tema investimento é só para quem ganha muito ou que sobra muito dinheiro no final do mês, esse episódio é para você. E quem vai falar sobre esse tema com a gente, descomplicando, é o nosso colaborador Marcelo Garcia, especialista em investimentos. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Ju. É a segunda vez no programa, na terceira eu vou pedir música. É verdade, okay? É a segunda vez. Muito obrigado pelo convite. Marcelo, para iniciar esse bate-papo, muita gente confunde investir com guardar dinheiro. Afinal, tem diferença investir e guardar dinheiro? Tem, Juliana. São atividades financeiras distintas. Guardar dinheiro, o cooperado, o cliente, busca preservar o valor. Guardar dinheiro é preservar o valor. No investimento, busca-se a valorização do capital. Podemos usar exemplo, eu acho que é bem legal mostrar. Por exemplo, temos aqui uma nota de R$50. Se eu pegar essa nota e guardar na minha carteira, se eu pegar essa nota de R$50 e colocar ela na gaveta, ou debaixo do colchão, ou até mesmo numa conta corrente, eu estou apenas guardando dinheiro. Tá? Se eu pegar esse mesmo R$50, colocar na minha conta corrente e aplicar em um ativo, eu vou buscar a valorização desse capital. Então a diferença básica é essa. Guardar dinheiro é apenas a preservação do capital. Investir dinheiro é a valorização do capital. Marcelo, a poupança ainda é conhecida como o investimento mais popular no Brasil. O que você me fala sobre a gente investir na poupança, deixar o dinheiro guardadinho lá? A poupança ainda é realmente a principal modalidade de investimento do país. Por vários motivos, sabe, Ju? Hábito, costume, facilidade, isenção de imposto de renda, bancabilidade. O que é a bancabilidade? A Caixa Econômica Federal hoje, ela tem o maior número de clientes do país. E todo correntista da Caixa tem uma poupança. Então, é incrível te falar, mas ainda a gente tem mais de R$1 trilhão investidos na poupança. Então, assim, a poupança não é vantajosa. É muito cultural do brasileiro, É muito cultural. A poupança não é vantajosa da seguinte maneira. A poupança, eventualmente, pode render menos do que a inflação. E aí, ao longo do prazo, a gente perde, como eu vou te falar, a gente perde o poder de compra. A gente está recebendo de remuneração menos do que a inflação, então a gente perde o poder de compra. Marcelo, mas eu acho, se eu estiver errado, você me corrige, que muita gente coloca na poupança por achar mais seguro do que investir. Para quem está começando, para quem ainda não entende muito sobre investimento, para começar o primeiro passo, o que você indica, orienta? Então, eu vou falar talvez algumas vezes aqui hoje muito sobre planejamento, organização, estudar educação financeira, porque para começar, o que é o mais importante? Organizar suas finanças. Tá? O que é o ponto 2? Entender o seu perfil, entender o seu objetivo, conhecer o mercado. Conhecer o mercado é muito importante. Então, para começar, essas são as principais dicas. Se tiver muita dificuldade, procura um especialista. Vai no seu posto de atendimento, procure um gerente. O planejamento é o mais importante para começar. Começando com pouco, principalmente a renda fixa. E com o passar do tempo, vai se montando uma estratégia com maior conhecimento para você já ir ser um expert no investimento. Mas o que é o principal? Entender o seu perfil, planejar e ter objetivos. E aproveitando essa deixa que o Marcelo deu sobre entender, sobre educação financeira, o Sicoob oferece vários cursos para você estar se capacitando e entender melhor esse mercado financeiro. Então a gente vai deixar o link nesse vídeo, na legenda desse vídeo,
para que você possa acessar e se capacitar também. Marcelo, então, entendi, já comecei, entrei no Cicobi para fazer os cursinhos lá, já estou entendendo. Então, assim, agora, qual o primeiro passo que eu tenho que dar? Por etapas. Então, é muito importante, pode ser repetitivo, sabe, Ju? Mas o planejamento financeiro, né? o objetivo de curto, médio, longo prazo, o entendimento de mercado, isso são dicas de ouro. Tá? No país, no Brasil principalmente, a gente tem taxas de juros muito altas. E aí o próprio juro composto, com o tempo, com a sua persistência, né, com a sua disciplina, com o seu conhecimento, o próprio juro composto faz com que seu dinheiro, com o tempo, chegue nos seus objetivos. Né? Então, disciplina, persistência, conhecimento, isso é muito importante para principalmente quem está iniciando. Tá? Essas são as principais dicas aí que eu tenho para passar para vocês. Okay? Marcelo, e quem está assistindo, seja cooperado ou não, né, a pessoa que quer se tornar um cooperado e começar a investir, se ela chegar a visitar nosso PA, então tem um gerente, tem um atendente, alguém lá que possa orientar e fazer ela escolher a melhor opção para ela. Sim, todos os nossos PAs têm profissionais preparados para atender em todas as modalidades de investimento. É importante citar isso, que dentro do Cicobi Copemata nós temos praticamente todas as modalidades de investimento disponíveis no mercado financeiro. E nosso time é preparado para... Temos assessoria também, a gente tem um acompanhamento, eu posso dar esse acompanhamento também, auxiliar através de reuniões, de vídeos, mas temos um time preparado para atender os nossos cooperados ou não cooperados para se tornarem cooperados. Então, gente, aproveita que agora é a hora de investir. A gente dá esse apoio para vocês. Marcelo, você já falou sobre isso aqui no podcast com a gente, sobre os golpes, muitas ofertas que está tendo, né, pela internet, sobre lucros altíssimos, retornos altíssimos. Então tem muito golpe no mercado hoje. Como que a pessoa tem certeza se realmente é verdadeiro esse investimento, essa proposta, ou se é um golpe? Desconfie. Sempre desconfie. Verifique a veracidade da plataforma que está oferecendo. Acho que eu falei aqui, a gente está passando um cenário de juros altíssimos, onde uma aplicação tradicional hoje está rendendo aí em torno de 1% ao mês. E na internet a gente vê ofertas. Aplique e ganhe 2%, 2,5%, 3%. Existem aplicações que podem render isso? Existem. Mas são aplicações de risco. Né? Então, sempre desconfie dessas ofertas da internet. E eu sempre falo, procure ajuda de um profissional. Sempre quando receber uma proposta, entre em contato com o seu gerente da cooperativa, pergunte, o gerente vai falar a verdade, que aqui na cooperativa não temos conflito de interesses, né? Como grande parte do mercado hoje atua, né? Aqui somos todos cooperados, somos todos associados, então a gente busca o ganha-ganha. Então, eu tenho que falar isso, é desconfiar. Não existe dinheiro fácil, rentabilidade fácil, sem risco grande embutido. E aí, o que acontece? Qual que é o risco disso? Frustrações, né? Grandes frustrações, perdas significativas, né? E ninguém quer isso. Com certeza. Né? E é só depois que acontece, quando a pessoa acaba entrando numa aventura. Né? Então, a dica é sempre desconfie. Marcelo, você já falou algumas modalidades de investimento. Então, para a gente começar a falar um pouquinho delas, né? Renda fixa e renda variável. Qual que é a diferença? Fala um pouquinho delas pra gente. Boa pergunta, né? Muita gente tem esse tipo de dúvida. Né? 80% das pessoas, Ju, não conhecem sobre investimento no país. Tem alguns dados importantes que acho que antes da gente entrar no tema específico renda fixa e renda variável, que é o seguinte: a gente tem no país 160 milhões de pessoas economicamente ativas. Tá? Quem são essas pessoas? Pessoas que podem aplicar. Tá? Dessas 160 milhões, 37% apenas investem. Voltando aqui um pouquinho na poupança,
Olha como é que a poupança é representativa. Desses 37%, 23% são na poupança. Tá? Então, assim, e ainda, se a gente for ainda dividir mais um pouquinho, né, até sobre o tema que investia só para rico, às vezes é um mito isso, né, desses 37% que aplicam, né, dos 160 milhões, 40% são da classe A e B, 44% da classe C e 16% da classe D e E. Ou seja, tem mais gente na classe C, D e E que aplicam. Olha que interessante. Pode ser que às vezes os ricos têm mais condições de aplicar, mas o investimento é disponível para todos, né? Tema renda fixa e renda variável. Palavra-chave: previsibilidade. Previsibilidade de risco e retorno. A renda fixa, ela tem previsibilidade de retorno e menor risco. A renda variável não tem previsibilidade de retorno e maior risco. É bacana te explicar que hoje no mercado a gente tem 3 tipos de perfis de investimento, né? Tem bancos que utilizam 4 ou 5. Né? Tem um conservador, tem um moderado e tem um arrojado. Então, entendendo o perfil do cooperado, a gente define com certeza aonde que esse cooperado vai. Ele é o cooperado para renda fixa? Ele é o cooperado para renda variável? Pouco mais do que 8% da população brasileira entra na renda variável. Grande parte é renda fixa. E como o momento é espetacular para a renda fixa, né, a gente está falando aqui hoje, julho de 2025, onde a gente está com a Selic de 15%, talvez um dos melhores momentos da história para se aplicar renda fixa. Tá? Então, essa é a diferença básica, eu acho que eu consegui te explicar, né, sobre a previsibilidade da renda fixa para a renda variável. Inclusive, cooperados, estamos em campanha de preenchimento de EPI. É muito importante, isso serve para cooperados e colaboradores, a gente conhecer o nosso cooperado e através da análise do perfil do investidor, que é o API, que está disponível no aplicativo, a gente conhece, a gente descobre várias coisas, a gente extrai oportunidades preenchendo o API dos cooperados. Para quem está iniciando, Marcelo, quais são os erros mais comuns de se cometer? Falta de planejamento. Planejamento é essencial, né? Não tem como. Hoje tem muita pegadinha na internet, então as pessoas às vezes se iludem, né, com algumas ofertas e começam errado, né? Então, é aquele negócio: planejamento, objetivo, estude o mercado, novamente, sendo repetitivo. Comece com pouco. Quem começa com pouco pode diversificar um pouco mais o seu investimento e não corre riscos, né? Comece cedo, seja persistente. Essas são dicas de ouro para quem está começando. Tá? Na dificuldade, procure um especialista, um dos nossos PAs, que os nossos especialistas também estão preparados, nossos gerentes também estão preparados para diluir as dúvidas dos cooperados. Marcelo, não sei se essa pergunta tem uma resposta certa, mas assim, existe para quem está começando a fazer investimento um percentual para a pessoa do salário, daquilo que ganha, ou daquilo depois que paguei todas as minhas dívidas fixas, a gente está investindo um percentual desse valor? Tem isso? Muito boa pergunta, Juliana, muito boa. Então, tudo tem a ver com o planejamento e principalmente com a educação financeira. Tem vários estudos que indicam que a melhor maneira de se fazer educação financeira é a regra 50-30-20. 50% do seu salário com os gastos obrigatórios ali, 30% são aqueles gastos que a gente, né, supermercado, iFood, cinema, são gastos que a gente pode evitar, e 20% obrigatoriamente investir. E aí, nesse 20%, o que a gente tem que buscar nesse 20%? Aumentar. Por que a gente não troca de 50, 30, 20 para 50, 20 e 30? Né? Mas tem mês que não sobra. Tem que sobrar.
Aí já entra a falta de planejamento, né? Será que a gente não pode, eventualmente, deixar de comer no iFood todo final de semana? Ou, eventualmente, para as senhoras, deixar de comprar um pouquinho de Shopee, né? Lá em casa, toda semana tem Shopee batendo na porta, né? Eu já estou indignado com isso. Mas isso tem muito a ver com a educação financeira, né? Que é um papel nosso todos os dias, né? Eu acho que o país tem melhorado, né? Algumas plataformas têm trabalhado bem, algumas empresas com isso. Aqui a gente na cooperativa, na Copemata, a gente tem também trabalhado com essa educação financeira. Isso é base de tudo. Isso vai se tornar lei, seria para 2027, passou para 2028, então vai ser lei de educação financeira nas escolas a partir de 5 anos de idade. Isso é fundamental. Mas qual o resultado disso? Daqui a 100 anos. É isso o estudo. Mas tem que começar. Né? Por enquanto cabe a nós pais, né? Exatamente. Né? E se a gente fizer bem feito, o resultado vem, pode ter certeza. E aproveitando também, você que é cooperado, você tem filhinho aí, você já pode abrir a conta Kids para o seu filho. É muito fácil de abrir, você faz direto no app de forma digital. Mas se precisar de ajuda, tem o nosso contato, tem tudo direitinho na legenda desse vídeo também para a gente auxiliar na abertura da conta do seu filho e trazer já a educação financeira desde a infância. Muitas pessoas, elas assimilam investimento à aposentadoria, né? Falar, guardar, fazer o pezinho de meia para quando tiver na melhor idade, né? Digamos assim. Mas ela também serve para realizar sonhos a curto prazo, né? O que você fala sobre isso, Marcelo? Tudo isso tem muito a ver com a idade que você está entrando, né? Por isso que eu falei, é muito importante começar cedo, né? Tente começar cedo, tente começar a investir cedo. E todo investimento, busque aplicar no curto, médio e longo prazo. E tenha sempre a sua reserva de emergência, que é aquela reserva que você vai usar para uma viagem, né? Eventualmente para uma despesa que você tenha. Um investimento de médio prazo, que ele é destinado ao quê? A troca de um bem, troca de um carro, às vezes troca de um imóvel. E o principal, que é o longo prazo, né? A gente segue um caminho sombrio e tenebroso no país quando a gente fala de previdência social, então a gente tem que pensar essencialmente no longo prazo, tá? Mas nada impede, e o principal caminho é você ter investimentos de curto, médio e longo prazo. Depende do perfil de cada um, né? Se a pessoa tem um perfil um pouquinho mais arrojado, ela pode aplicar a longuíssimo prazo, às vezes com risco maior, né? Então, assim, hoje tem para todo gosto, tá? É muito importante citar, Juliana, que hoje, a partir de R$1, a partir de R$5, a partir de R$10, você consegue aplicar, tá? No Tesouro Direto, no RDC. Se o cara for se o cooperado for um pouquinho mais arrojado, pode aplicar em fundos imobiliários, ele pode aplicar em ações. Não tem valor, hoje qualquer valor é o início, tá? E sempre buscando esse planejamento de curto, médio e longo prazo para você poder fazer as coisas que você gosta na vida, né? Porque nessa vida, eu gosto de falar, a gente trabalha intensamente para poder aproveitar intensamente. Não é isso? Perfeito. Frase perfeita. Então, essa foi a nossa última pergunta do podcast. Então, a gente, para concluir o podcast, então, a gente consegue ver que investimento realmente é para todos. Está muito acessível para qualquer pessoa, independente da classe social. É só mesmo se planejar e pode contar, né? Quem é nosso cooperado, quem ainda não venha se tornar, pode contar com o Cicobi Copemata. Sem dúvida, Juliana, é isso mesmo. Estamos à disposição para todos os cooperados e não cooperados. Venham conhecer o Cicobi Copemata, nossos produtos de investimento. Venham conversar com a gente. Temos total atenção, interesse em atendê-los da melhor maneira possível. Muito obrigado. Marcelo, a gente que agradece a sua participação. Tenho certeza que esse tema descomplicou para muitas pessoas o tema investimento. Legal. E já vamos agendar a terceira vez que você vem no nosso podcast para você pedir a música. Ok, pode deixar. E vai ser rock, tá? Combinado. Valeu, obrigado, gente.
Se esse conteúdo te ajudou e descomplicou o tema para você, compartilhe com aquela pessoa que ainda acha que investimento ainda está muito distante para a vida dela.